Olá, meus amores do quinto ano. Vamos para a nossa aula de número 4. Essa é uma aula muito especial porque é a aula sobre a região norte. Como nós vimos nas primeiras aulas, nós já aprendemos sobre os continentes, os oceanos, terras imersas, terras imersas. Nós também vimos sobre o Brasil e a sua divisão política. Vimos também sobre a sua população. Então, agora nós vamos falar sobre as regiões. A primeira região que nós vamos falar é a nossa região, que é a região norte. Então, pegue seu livro e vamos começar. Bora lá, galera! Esse assunto é muito legal porque a gente vai falar sobre a nossa região, certo? Como é um assunto bacana e um assunto bem extenso, eu vou trabalhar somente ele nessas duas aulas, aula 4 e aula 5, como eu expliquei para vocês. E eu dividi o nosso assunto da região norte em duas partes, certo? Então, agora, nós vamos começar pela parte 1. Vamos falar sobre a região norte. A região norte ocupa quase a metade do território brasileiro, é a mais extensa das 5 regiões brasileiras, mas devido à grande quantidade de rios e florestas, é a menor que possui população. Ela é composta de 7 estados, tá? No livro de vocês, ele mostra esse mapa aqui da região norte com os seus 7 estados, ok? Os 7 estados que compõem a região norte são Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, certo? Por ser uma região que possui uma grande quantidade de rios e florestas, é uma região menos povoada, certo? Vamos falar sobre os estados e as capitais da região norte. O primeiro é o estado do Acre. A capital do Acre é Rio Branco e é conhecida por seus atributos naturais e é também chamada lá de Cidade Verde ou de capital da natureza. Ela está localizada às margens do rio Acre, certo? Olha as imagens do Acre aí, muito bonito. Amapá. A capital do Amapá é Macapá e é a maior cidade do seu estado. Ela está localizada às margens do rio Amazonas. E uma curiosidade bem legal sobre Macapá é que, além dela estar localizada às margens do rio Amazonas, que é muito legal, ela também possui o Marco Zero. Esse lugar aqui que eu estou mostrando para vocês é onde está localizada a linha do Equador. Você se lembra o que é a linha do Equador? É a linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, certo? No hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, bem aqui em Macapá, você consegue ficar exatamente na linha do Equador, onde divide o nosso planeta em 2 hemisférios. Muito bacana, né? Vamos lá. Amazonas é o maior estado do Brasil e a sua capital, que é Manaus, está localizada no centro da floresta amazônica. Além disso, ela é considerada o maior centro econômico e financeiro da nossa região norte, porque lá em Manaus está a Zona Franca e é o nosso maior centro financeiro e econômico da nossa região, certo? Olha só imagens de Manaus, da sua capital, que é Manaus. Rondônia. A capital de Rondônia é Porto Velho e ela está localizada às margens do rio Madeira, fazendo fronteira com a Bolívia e também com outros estados do nosso Brasil. Considerada a cidade mais populosa do estado. E aí chegamos no estado do Pará, certo? O estado do Pará tem a sua capital, Belém. Belém é considerada a capital com a maior qualidade de vida da região norte. Vamos confessar, né? É uma cidade muito bonita
muito maravilhosa, infelizmente muito largada pelos nossos governantes, mas ela é maravilhosa. Roraima. A capital de Roraima é Boa Vista e ela está localizada às margens do Rio Branco, sendo a sua capital o município mais populoso do estado. Tocantins tem a sua capital, Palmas, e ela é conhecida como a caçula das capitais. Nós vimos na aula passada que o estado de Tocantins foi o último estado a ser integrado no nosso país, certo? Então, por isso ela é conhecida como a caçula das capitais ou a princesinha do Brasil. Vamos falar sobre o relevo. Aqui no livro de vocês, ele mostra um mapa do relevo da região norte e mostra que as 3 principais formas de relevo são depressões, planícies e planaltos, tá? Aqui no nosso território são encontradas vários tipos de relevo dessas altitudes entre depressões, planícies e planaltos, mas grande parte dela é formada de planície, tá? Então eu coloquei aqui para vocês a planície amazônica, que vem acompanhada da bacia fluvial, tá? Que é essa grande quantidade de rios que nós temos. Os planaltos, tá? Como as áreas da Serra dos Carajás, da Serra Pelada. Aqui na imagem eu botei a Floresta Nacional dos Carajás, para vocês verem o tipo de relevo aqui, são planaltos. E algumas depressões e algumas serras também, tá? Como a Serra do Pararima e do Pacaraíma, lá no estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. E a Serra do Imeri, no estado do Amazonas, aonde está localizado o Pico da Neblina, gente, que é um dos pontos mais altos aqui da nossa região. Vamos falar sobre a hidrografia da região norte, certo? A nossa região, ela é formada por uma grande quantidade de rios e muitos deles são extensos e são caudalosos, tá? O nosso principal rio e o mais conhecido é o Rio Amazonas, que com os seus afluentes forma a bacia amazônica, considerada a maior bacia do planeta. Então, se vocês observarem aqui no mapa de vocês, a extensão da bacia amazônica é muito grande. Então, os seus rios são bastante extensos e são bastante caudalosos, tá, gente? É água corrente muito intensa, tá bom? O clima da região norte. O clima que predomina na nossa região é o clima equatorial, tá? E ele tem a característica de ser quente e úmido. Eu coloquei aqui um mapa do Brasil para vocês verem, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na nossa região norte, tá? Olha aqui, a maior parte da nossa região é clima equatorial quente e úmido. Tem uma parte aqui da região da floresta amazônica que é quente, super úmido, mas é por conta da densidade da floresta e também agora por conta desse desmatamento que aconteceu e que tem acontecido frequentemente, tá? Aqui mais acima da nossa região tem o clima equatorial úmido, tá? Então a gente tem essa predominância, além de ser quente, é úmido. Vegetação da região norte. A região norte é coberta pela floresta amazônica e é caracterizada por ser uma floresta densa, tá? Uma floresta bem fechada e tropical úmida, ou seja, quente e úmida, bem quente, bem úmida. A diversidade vegetal e animal são explicadas pela combinação de diversos fatores, como as baixas altitudes e os altos índices de chuva, que proporcionam à região um clima favorável ao desenvolvimento de inúmeras espécies, certo? Nossa floresta tem a sua fauna e a sua flora riquíssima e que está sendo bastante prejudicada por conta dos desmatamentos e das queimadas ilegais que estão acontecendo dentro da nossa floresta, tá? Mas ela é considerada a maior floresta porque ela tem uma grande diversidade de fauna e flora e é maravilhosa, ok?
Vamos lá. A nossa aula vai até aqui agora. Aí vocês vão resolver essas questões da página 59, que estão no livro de vocês. A gente vai corrigir na nossa aula ao vivo. E também fazer a pesquisa de número 3, no campo de atividades lá do Proesc, certo? Essa aula, ela é bacana. A aula que vem nós vamos continuar o nosso assunto, certo? Por isso que é para fazer somente essas questões das atividades, porque nós vamos conversar sobre esse nosso assunto que é muito maravilhoso, que é sobre a nossa região, certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijo, meus amores. Tchau!